Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vídeo de hoje, vamos tentar de uma forma rápida, o mais rápido possível e claro, tirar a maioria das dúvidas que o pessoal tem aí na numismática, né? Bom, quanto vale essa moeda? Isso vale, isso não vale? Tá. Primeira coisa, o que tem valor na numismática? A gente sempre se baseia pelos três pilares, tá? É material, metal. Ouro, prata, cobre, bronze geralmente tem melhores valores, seja pelo metal ou, né, sendo uma moeda de cobre ou de bronze, que até o valor do peso do metal não é tão alto assim, mas já subentende-se que é uma moeda lá de 1890, né, do início de 1900, então provavelmente tem algum valor. Então esse é o primeiro ponto que a gente observa. Segundo ponto, o estado de conservação. O estado de conservação numa moeda ou numa cédula é muito importante. E o terceiro, o ano. O ano é extremamente importante. Vamos dar um exemplo. Uma Feijó, que foi lançada, R$ 500 Feijó, 35, 36, 1937, 1938. A 35 dificilmente custa menos de R$ 1.000, porque foi feito só 14 mil. 36, 37, 38 é um valor bem baixo. E se for circulada, essas que você pegou e achou num potinho, aí é coisa de 8, 10 reais no máximo uma peça dessa. Moedas olímpicas. Foram feitas 20 milhões. Nós somos em 220 milhões, então tá na cara que não pode valer muito. Tudo que é guardado do troco já não é flor de cunho, já não é a moeda no seu mais perfeito estado. Então já é aquele primeiro pilar lá que eu comentei com vocês, estado de conservação. Então, uma moeda das Olimpíadas hoje, uma moeda que foi tirada do sachê e já guardada numa cápsula, ela vale hoje em torno de R$ 8. Por quê? Porque ela ainda tem brilho de cunho. As moedas da segunda família do real, que são as bimetálicas, a gente olha, a gente acha que tem dois metais, anel e núcleo. Na verdade, são 6 ou 7 ligas. Tem zinco, tem um monte de coisa misturada que aí vai dar a liga que eles querem. Só que esse monte de liga reage com o ambiente. Por isso que você tem uma moeda com brilho, já que lança, e logo ela tem quase aquela coloração de ouro no anel, e ela vai perdendo essa coloração, vai ficando uma cor amarelada feia. Então, as moedas das Olimpíadas, embora seja comemorativa, existe muitas, estão vendendo aos montes no grupo. Então, é 2, 3 reais. Isso vale para as outras também, para Banco Central 40, Banco Central 50, JK e Beija-Flor. Ah, Dan, mas eu ouvi falar que a JK vale bem. A JK e a Banco Central 40 anos, se for uma flor de cunho nunca tocada com as mãos, com esse brilho de cunho, ela vai valer R$ 150. Ah, mas eu tenho uma JK, a sua é flor de cunho? Ah, não, eu peguei no troco, então ela vale R$ 2 ou 3, tá? Isso vale para o plano real. O que tem valor no plano real? Algumas datas escassas. Ano 99, ano 2000, a moeda de R$ 1 de aço inox da primeira família, aquela que é em aço inox, lembram dela de 94? Aquela, mesmo circulada, vale aí 10, 12, 13 reais, dependendo do estado. E uma flor de cunho nunca tocada, R$ 80. Então, o estado de conservação é primordial. Dan, eu tenho uma moeda de 50 centavos ou uma de 5 centavos com a letra A. Veio do troco? Não tem valor. Guarda. Se você coleciona, guarda. No futuro tende a valer alguma coisa. Mas hoje, uma flor de cunho de 5 centavos ou de 50 centavos com a letra A, feita na Holanda, ela vale R$ 3. Então, por que eu vou comprar de alguém uma vinda do troco, que já está arriscada, que já tem uma coloração alterada, né? Sendo que eu posso comprar numa loja, né? Às vezes até em mais de uma vez no cartão, por incrível que pareça. Então, estado de conservação. Moedas de 50 centavos e de 5 centavos que tem a letra A só significa que foram feitas na Holanda. O Brasil perdeu o monopólio de produção de moedas e cédulas que a gente tinha até 2018, 2019. Então agora quem fizer mais barato, ou se eles tiverem muito corrido, eles podem terceirizar. E quem ganhou foi a Holanda.
Ah, então quer dizer que e se tivesse sido a China que ganhou? Teria sido a letra A do mesmo jeito. Se numa próxima licitação que tivermos, se o Peru ganhar, a gente vai ser a moeda, vai aparecer a letra B, porque é a segunda casa e não a letra P de Peru, tá? Então não confundam isso também. A letra só é só para identificar onde ela foi produzida. Num caso de um possível erro ou um possível defeito que venha aparecer na coloração, a gente identifica de onde ela partiu. Cédulas. Cédulas do período inflacionário, década de 70 até 94, 93, 94, pouquíssimas coisas têm valor. O que vai ter valor numa cédula? Primeiro, estado de conservação. A cédula não pode ter a dobra no meio. Dobrou de carteira no meio, ela perde 50% do valor. E depois o que a gente olha? Depois a gente vai olhar o número de série e a chancela. Se ela tiver um asterisco antes do número, ela também vale mais, porque ela vai ter sido uma peça de reposição. A original estava em mau estado, destruíram, fizeram outra com a numeração igual e com um asterisco para identificar. Então, se vocês pegarem cédulas aqui da América do Sul, Argentina, Chile, esses países que está tudo aqui do lado, isso aí é valor baixo, principalmente circulado. Vou dar um exemplo para vocês de cédulas que praticamente não tem valor. É mais valor afetivo. Olha o estado dela. Circulada, encardida. As pontas não são mais pontas agulhas. Olha a ponta. Por que ponta agulha? Quando a gente passa aqui, ela tem que pinicar. Então, para vocês terem uma ideia, ó, período inflacionário, manchado, Argentina, peso, em mau estado, ó, olha o estado de conservação. Uma cédula dessa, em perfeito estado, sai por 6, 7 reais, retirada do maço. Para que eu vou pagar 4, 5 numa mau estado? Manchada, tá? Então, ó, isso é só para vocês terem uma ideia. Cédulas nesse estado, por mais que sejam antigas, nesse estado não vale nada, gente. Talvez alguém compre para fazer algum tipo eh, de desenho, encapar caderno. Um rapaz outro dia comprou, pagou 50 centavos cada uma comigo e ele fechou uma parede da casa dele, passou verniz em cima e encheu de cédulas, tá? Ó, essas são as cédulas do baralho, porque você vê dos dois lados. Nesse estado, dificilmente alguém se interesse, tá vendo? Faltando pedaço nas pontas. Então, isso aqui geralmente não tem valor, pessoal, tá? Então, a cédula, isso é tudo período inflacionário. Elas precisam estar no seu mais perfeito estado para valer alguma coisa. Do contrário, não tem valor, tá? Não adianta vocês colocarem esse tipo, olha, rabisco em cédula é vandalismo, perde 100% do seu valor. Dan, mas o que vale então? Chancelas escassas, tá? Números de série baixos, 0000023, vai ter um valor melhor. Cédulas que são, ó, pequenos rasgos em período inflacionário, já tira valor, tá vendo? Então, manchas, tira valor. Então não é porque vocês nunca viram uma cédula dessa, né? Inclusive essas duas circularam juntas com o mesmo valor, tá? Essa aqui era uma cédula temporária e aí fizeram essa. Mas era o mesmo valor, era como ter uma cédula de R$ 1 com duas estampas iguais. Então, esse tipo de material é muito difícil de ser vendido. Por que eu tenho aqui? Porque entrou em lote e foi ficando, tá? Esse é o motivo. Cédulas desse estado não têm valor numismático, tá? O que sobra? Sobra algumas cruzeiros reais, né? Aquele período, aquele plano que antecedeu o real, né? Em 94. Então, ali tem a baiana, ali tem o gaúcho, né? Essas cédulas têm melhor valor. Uma ou outra cédula escassa, que foi produzida por um pequeno espaço de tempo, ou que o ministro da Fazenda ficou só 2, 3 meses no cargo e saiu, então tem pouca assinatura desse cidadão, então elas passam a ter um valor melhor. O restante, pessoal, primeira família do real, moeda, primeira família do real de moeda em aço inox,
tirando a R$ 1 de 94, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, praticamente não tem valor porque segue em circulação. Só não é mais produzido, mas tá em circulação. Então, por que que eu vou pagar por uma moedinha de 10 centavos da primeira família, 94, 95, 96, 97, sendo que eu vou no bar do Chico e falo, Chico, dá umas moedas para mim aí, aquelas antigas do real de 10 centavos, ele vai te dar, ele não vai nem cobrar. Então, essas coisas estão em circulação, pessoal. Se está em circulação, por que que alguém vai pagar? Fora isso, existe o frete. O frete fica de 12 a 18 reais. Como que eu vou pagar algum valor? Vamos voltar para 50 centavos com a letra A. Como que eu vou pagar R$ 3, que é o preço de uma nunca tocada, sem risco algum, sendo que ainda vou ter mais 12, 13, 15 reais de frete, dependendo da distância de comprador-vendedor. Então, tem muita coisa que a gente chama de entulho, troquinhos de viagem dos principais países. Itália, França, Estados Unidos, Japão, China, Argentina, esses países que todo mundo visita, todo mundo traz no bolso, isso aí tem valores baixos, principalmente o que é pego no troco, tá? Então, claro que tem as exceções, agora as quarter dólares, estados e parques, são as moedas de 25 centavos de dólar, que comemoram aí os estados americanos, né, territórios, então tem 54 moedas, e tem dos parques, que é como se fosse cada estado um parque conhecido. Então, Paraná teria Foz do Iguaçu, São Paulo, Ibirapuera, Rio, Cristo Redentor, e assim por diante. É o que fizeram nos Estados Unidos. Essas moedas circuladas valem 4, 5 e uma flor de cunho vale 10, 12, dependendo do vendedor. Então tem muita coisa que está sendo colocado aí. Essa moeda do beija-flor e essa moeda do mascote olímpico é pego no troco? É 2 ou 3 reais. Tá cheio de gente vendendo. Ah, mas eu tenho a R$ 1 de alpaca, aquela coloração diferente, 98 ou 99. São datas escassas. 98, pego do troco, é vendido por 3, 4, 5 reais. 99, que é uma cunhagem menor, ela é vendida por 12, 13, 14, 15, dependendo. Ela bate mais ou menos com a moeda de R$ 1 de aço inox, os valores. Então, tem muita coisa circulando que tem valor. Direitos humanos pode estar circulada, pode estar inclusive furada, o pessoal paga alguma coisa por ela. Bandeira olímpica, que foram feitas 2.000 unidades. Bandeira olímpica foram feitas. Quantas mil unidades? 2 milhões de unidades. Bandeira olímpica tem valor mesmo circulada. Casal FAO, que é casal FAO? FAO é um braço da ONU, que visa erradicar a fome, né, com técnicas agrícolas, melhoramento de solo, grãos, blá blá blá. Quem é afiliado à FAO produz geralmente moedas. Fizemos isso na década de 70, com as 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos. Fizemos na década de 80, com 1 e 5 cruzeiros. Fizemos na década de 90 e depois, num relaxo gigantesco, não fizemos mais. Então, 10 e 25 centavos FAO, mesmo circulada, tem bons valores. Uma moedinha de 10 centavos FAO aí, o pessoal paga 80 reais fácil. Uma de 25 pagam 40, 50 reais fácil. Então, isso é material escasso, mesmo circulado, tem valor. Agora, o restante, a grande maioria do que o pessoal coloca toda hora, e quanto vale? Né? Aço inox, nossas moedas de aço inox da década de 70, né? Até 94, a grande maioria, salvo uma ou outra data escassa que provavelmente não tenha nesse pote que você tem aí, a grande maioria é 1, 2 reais no máximo, quando não é vendido por quilo. As lojas recebem muito esse material, não tem o que fazer com esse material, não dá nem para reciclar aço inox. É um material resistente, é o mesmo material da faca de cozinha que a gente come um bife hoje e larga lá em cima da pia, não enferruja, fácil assim. Então o pessoal acaba vendendo por quilo. E dependendo o ano, o período, o plano inflacionário, ela vai de 15 reais o quilo a 60 reais o quilo.
Em 1 quilo pode vir de 90 a 130 moedas, dependendo do tamanho, o diâmetro, né? E o peso, obviamente. Então, tem muita coisa que vocês perguntam que praticamente não tem valor. Tudo que está numa cápsula, tudo que está num estojo, tudo que está num coin holder, que é essa embalagem própria para a gente não tocar na peça, tudo isso geralmente tem um melhor valor. Agora, as moedinhas pega no troco, anomalias. Anomalias, pessoal, na década de 70 e 80 eram coisas incríveis. Você pegava uma cédula com anomalia, ela parecia um origami. Você ia desdobrando, ela formava mais um pedaço aqui quase da... Ficava assim, ó. Isso era uma anomalia numa cédula antigamente. Você desdobrava e era um erro de corte. Às vezes não vinha a impressão de um dos lados. Isso é um erro interessante. Agora, o número aqui está meio gasto. Não aparece no R$ 10, não aparece aquele valor holográfico aqui. Essas coisas praticamente não têm valor. Nas moedas, idem. Não existe, toda hora alguém coloca, tem uma moeda com sobra de metal. Moeda não sobra metal. No processo de cunhagem não existe sobra de metal. O disco é liso, pessoal. Você pega um disco liso de R$ 1. Aqui está um disco liso de R$ 1. Não tem como sobrar nem faltar material aqui. Esse problema que aparece, esses pontos, principalmente 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, tá? Principalmente na de 5. A de 5 é o terror. Isso é oxidação. Toda moeda de 5 centavos ela recebe um banho, um eletrorrevestimento, quase como se fosse uma pintura automotiva, quase como se fosse uma base de unha que as meninas usam. Então, o que acontece? A hora que você passou a tocar essa moeda, você vai comer um pastel com a mão engordurada e pegou naquilo, você já tira aquela camada. Tirou aquela camada, ela é revestida. Dentro dela é um aço safado. Ele corrói, ele enferruja, ele eclode, a palavra é essa, ele eclode de dentro para fora a ferrugem. Se vocês pegarem essas moedas que falsamente vocês acreditam ser sobra de metal, que não existe, se a moeda ainda fosse ejetada, ainda pode sobrar ou faltar metal. Agora, processo de cunhagem não existe, não há como, tá? Então, o que acontece? Aquilo é ferrugem. Se você pegar uma agulha e furar, você vai ver dentro daquele buraco preto, aquele escuro, quase como se fosse uma cárie comendo a peça de dentro para fora até eclodir. Aquilo não tem valor. Se você deixar junto na sua coleção, você vai perder a sua coleção, inclusive, se ficar muitos e longos anos guardado junto, porque ferrugem é material contaminante. Material contaminante, ele passa para as outras peças. Quase como a história da caixa de tomate, dos tomates bons com um tomate ruim no meio, né? É mais ou menos isso. Então, pessoal, tem muita coisa que tem valor na nossa numária. Tanto moedas, cédulas, mas tem que ser erros grandes. Enquanto vocês ficar, tá vendo aquele ponto na espada do Dom Pedro? Tá vendo ela? Ela tá como se fosse um começo de boné, que é o cunho descentrado, né? Moedas de 50 centavos de cupro-níquel de aço inox da segunda família do real, que são as moedas grandes de 50 centavos, aquilo é o terror. Se vocês quiserem procurar anomalia, pega para garimpar, para procurar aquilo lá. Porque vocês vão pegar 50 moedas, vocês vão encontrar 7, 8 com defeitos. Existe um defeito também, é catalogado, é aquela borda toda ondulada. Aquilo é catalogado, foi um erro na hora de sair da virola essas peças, ela marcou o disco liso. Aí, isso é o que se dizem, né? Só que saíram muitas, e como saiu muitas, estão circulando. Não tem valor. Dan, mas eu achei legal. Guarda, põe no coin holder e vai na sua coleção. Talvez um dia vá ser procurada. Por enquanto, você vai no bar do Chico, me dá aí um pote de moeda de 50 centavos. Ele te dá R$ 20 em moeda de 50 centavos, você vai achar uma ou duas com esse defeito, que é extremamente comum, tá? Então, anomalias é uma coisa muito legal de se colecionar, desde que seja coisas interessantes. Se você pegar uma anomalia e tiver que falar para alguém, falar, olha ali a anomalia, você fala, não tô vendo. Não, olha melhor, você tem que pegar uma lupa e virar. Isso não interessa, é coisa que não vai agregar valor. Então,
Erros, anomalias são interessantes desde que seja uma coisa que você identifique fácil. Se você tiver que ficar procurando desesperado, né, você vai achar. Toda moeda, alguma coisinha, algum detalhe você vai encontrar, né? Então, se atentem a isso e se atentem principalmente, mesmo para aqueles erros que é o reverso horizontal. O que é o reverso horizontal? Você pega a moeda, faz o giro e ela ficou a efígie deitada, reverso horizontal. Ficou a efígie de ponta cabeça, reverso invertido. Isso tem valor? Tem valor. Vamos falar, uma moeda de R$ 1 aí com reverso horizontal vale 40. Uma com reverso invertido vale 80. O que vai alterar esse valor? O estado de conservação. Se ela já está manchada, se a gente está falando de uma moeda de R$ 1, claro, se ela já está manchada o anel, se ela tem riscos, né? Então, o catálogo de erros não faz menção ao estado de conservação, ele só traz a anomalia, o erro. O estado de conservação fica a critério de vocês. Eu vou dar um exemplo. Uma menina encontrou esses dias umas 5 centavos reverso invertido. É uma peça boa, só que a moeda estava toda eclodindo ferrugem. E aí? Paga-se R$ 70 numa peça dessa que está toda enferrujada? Não paga. Talvez você pague, mas na hora que você for vender, o pessoal vai dar risada, não vai querer. Tudo que a gente adquire, pessoal, a gente tem que pensar que um dia a gente pode querer vender. E é aí que vai ser o problema. Toda peça é bem-vinda. Aquela peça que seu amigo te deu, aquela moedinha comum da década de 70, da década de 80, moedinha de pesos aqui do Chile, do Paraguai, que está aqui do lado. É bem-vindo? É bem-vindo. Só que talvez o dia que você queira vender, você não vai conseguir vender pelo estado de conservação ou por ser tamanhamente comum, tá? Então, tudo que é escasso tem valor. Tudo que tem pouco é fácil de se consumir. É a lei de oferta e de procura. Agora, tudo que tem um monte, né, fica menos atrativo. Quem tem um monte de anomalia pequenas, monta um lote, põe 15, 20 moedas e aí você vende como um lote. Até porque, como eu te expliquei, tem o problema do frete, que fica aí de 12 a 18 reais. Por que eu vou pagar 5 reais de uma moeda com comecinho de boné, sendo que o frete vai ficar mais caro? Outra coisa muito importante para vocês que estão entrando agora nos grupos, tá? Muito importante, só negociem com pessoas do ramo. Dan, eu estou interessado em tal moeda. Legal, chama no privado, fala, Dan, conhece essa pessoa, esse vendedor? Se eu conhecer, eu vou falar, olha, conheço, pode negociar. Se eu não conhecer, eu vou falar, desculpa, nunca vi. Vou dar uma pesquisada para você, vou ver amigos em comum e vou dar uma posição. Não paguem nada adiantado. Ah, mas é só o valor do frete. Eu vou só pagar o frete e a moeda eu pago quando receber. Não, tem gente aplicando o golpe do frete. Você perde 15, 20 reais. É pouco. Só que se ele aplicar 5 golpes por dia, ele já ganhou 70, 80 reais aí, né? Se é que dá para dizer ganhou, né? Roubou. Então, tomem cuidado. Vai negociar com alguém? Printa o perfil da pessoa do Facebook e joga lá no grupo. Pessoal, estou para negociar com a Mauri. Alguém conhece? Pessoal, estou para negociar com o José. Alguém conhece? A gente vai olhar a foto, printa o perfil, pode copiar o perfil e colar para ficar em azul para a gente poder clicar e olhar e ajudar vocês. Tem dúvida? Chamem no privado, a gente está aqui para ajudar. Às vezes a gente parece bravo e não é. A gente tenta em menos tempo ajudar mais gente. Então a gente tem que ser objetivo. Não adianta eu ficar enchendo linguiça, falar, ai que linda essa cédula, você vai conseguir vender. A cédula tem 4 dobras. Vai vender por quanto? R$ 1? Por R$ 1 talvez venda. Agora, quem coleciona quer a cédula, principalmente período comum, que é em melhor estado. Uma cédula dessa custa 7, 8 intacta, tirada daquele maço cintado. Por que eu vou pagar R$ 2 nela? Então, para vocês terem para o futuro uma coleção bacana, honesta, que vai agregar um valor, Dan, não estou interessado em valor, só quero colecionar. Tá bom, ó, me procura aqui, ó, tem esse punhado aqui, tem mais quilos e quilos de moeda dentro das caixas aqui. Vou movimentar para vocês. Quilos e quilos aqui. Então, ajudo, monto um lotezinho barato para vocês, mas a gente tem que ser realista. Tem que saber o que vai valer no futuro e vai ter um bom valor. Ah, Dan, eu tenho uma moedinha de prata, vale?
por mais boba que seja, uma moedinha simples de prata, como essas daqui, deixa eu pegar uma maior aqui, moedinha de prata de 1.000 réis, X gramas, essas coisas costumam ter valor. Pelo metal, pelo ano, né? Agora, plano inflacionário, bronze e alumínio, salvo se for as datas escassas, né? Tem muita coisa e a probabilidade de quem guardou amadoramente é ter guardado as datas comuns, né? Ou então guardado em mau estado. Ninguém se deu o trabalho de guardar aquela moeda intacta dentro de uma embalagem, seja um coin holder, seja uma cápsula, seja lá um quadro, né? Então, é isso que põe valor ou tira valor de determinada peça. Cuidado nas negociações, não paguem nada adiantado. Ah, mas é uma senhorinha tão boazinha, ela mandou foto, ela tem a moeda. Não quer dizer que ela vai te enviar. Ai, Dan, mas você não pode ser assim, tem muita gente de bem. Claro que tem, e eu acredito que no grupo a grande maioria são pessoas de bem. O problema é a meia dúzia. E por que não expulsa do grupo? Expulsamos, eles criam outros perfis. Isso são como ratos, isso dá cria. Então a gente está sempre em cima. Eu sou um dos que mais fica em cima, policiando e orientando cada membro do grupo a tomar cuidado com as negociações. Então, chama a gente no privado. Ah, não quero chamar, não quero incomodar. Abre uma publicação. Gente, estou para pagar. Vou fazer o Pix aqui para essa pessoa. Conhece? A gente conhece a maioria dos golpistas. A gente tem um olhar técnico que a gente bate o olho e sabe se é golpe ou não. Então, nos procurem. Não adianta vocês reclamarem depois. Ai, levei um golpe. Façam um boletim de ocorrência, vão atrás dos seus direitos, mas acaba não dando em nada. Então, cuidado para não serem lesados. A numismática é uma ciência deliciosa, a gente aprende tanto com ela, vocês não fazem ideia, é um hobby delicioso. Claro, para quem gosta. Tem pessoas que não gostam de mexer com moeda. Assim como tem gente que gosta de fazer crochê. Eu, se você me der um rolo de crochê, eu jogo pro meu gato, porque eu não tenho paciência. Mas eu acho lindo o resultado que dá para fazer com crochê. Agora, mesma coisa com cédulas. O dia que eu empacotar, minha filha dá um fim em tudo, pelo preço que ela achar que deve. Agora, é uma coisa muito prazerosa para vir alguém e levar. E não é o valor que importa, gente. Não é, ah, eu perdi 200. Ser roubado, ser passado para trás, pode ser R$ 5. É chato do mesmo jeito. Então procurem tomar cuidado. Existem muitos vendedores idôneos. Às vezes vale a pena você pagar R$ 10 a mais com uma loja, com um vendedor, do que comprar principalmente DH, bandeira, casal FAL, 50 centavos sem o zero. São as peças preferidas dos golpistas. Então, vai adquirir uma peça dessa? Abram os olhos. Dan, eu tô precisando de tal peça, você conhece? Me procura, eu tenho um monte de amigo. Nunca sei todos, mas se vocês me procuram, e muitos já me procuraram, eu indico A, B ou C, e ali vocês não vão ter problema nenhum. Então, e não ganho nada com isso, simplesmente eu sei que vai ser mais uma pessoa que vai receber a peça conforme o combinado. E isso que é o prazeroso no colecionismo. É você tá faltando aquela peça, é você conquistar, é você conseguir. Claro que é sempre melhor conseguir no menor valor possível, mas vamos ser realistas, pessoal. Ninguém está vendendo bandeira a 50, R$ 60. Ninguém está vendendo um real dos direitos humanos a 100, 120, 130. Vamos ser realistas. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Na dúvida, não negociem. Na dúvida, peça referências. E não adianta ele passar uma lista de 80 referências, sendo que você não conhece nenhum. Você tem que conhecer alguém daquela referência. Por isso, sempre peçam uma ajuda para os outros membros abrindo essa publicação ou então chamando um dos ADMs, tá bom? Espero ter ajudado o maior número de pessoas, tá? O vídeo está disponível aqui no grupo, né, no qual eu ajudo na administração, e tá no meu canal também, Dan Numismática. Eu tenho um curso de numismática para iniciantes e intermediários.
O valor é o mais barato que vocês vão encontrar, R$ 130. São aulas online que a gente vai bater um papo via webcam para tirar todas as suas dúvidas de qualquer assunto relacionado a moedas, cédulas ou medalhas, tá? O valor é extremamente baixo, R$ 130. Vocês recuperam em 2 compras que vocês fizerem com as dicas que eu passo de como adquirir material mais barato, de quem comprar, onde comprar, o que procurar. Vocês recuperam num piscar de olhos. E para quem não pode pagar, parte do material que é passado nas aulas, no curso, eu disponibilizo no meu canal Dan Numismática. Então, para quem puder, para quem quiser e para quem quiser ficar bem informado, sem aquela frescura de essa moeda que está na sua carteira pode valer 4. Não tem nada disso nos meus canais, no meu canal. Lá não, a conversa é reta. Se vale, a gente fala que vale. Se não vale, a gente fala que não vale. Se vale pouco, a gente fala que vale pouco. Lá a gente prioriza a numismática, a verdade. Gostem ou não gostem, né? Muitos gostam. Tem muita gente que procurou a gente com moeda achando que valia R$ 30 e a moeda valia 1.200. Eu avaliei uma moeda semana passada mesmo. O cara falou: Dan, paga 60 para mim? Eu falei: não, não posso pagar 60. Mas quanto que vale? Aí mostrei no catálogo. Ela estava avaliada em 140 euros. Falei: esse é o valor dela. Não vou pagar os 140. Falou: faz 100 para mim, 100 euros. E acabamos negociando e ficou um negócio bom para os dois lados. Então a gente tem que ser honesto. Se a gente pisar na bola com uma pessoa, notícias correm. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem na numismática é o nome da gente. Por isso que eu bato na tecla, negociem com pessoas que são do ramo, olhe o perfil, veja que a pessoa monta leilão, monta álbum de preço fixo, está vendendo peça, o pessoal está reservando, tem agradecimentos. Quero agradecer a Maria que me enviou as peças, chegaram muito bem embaladas. Então, quando é assim, você pode negociar. Você tem bastante coisa que te dá sustentabilidade para você mandar o dinheiro antes. Do contrário, aventureiros que estão. Ah, Dan, mas tem pessoas honestas? Tem. Então tente pegar em mãos. Ou então tenta chegar no acordo da pessoa, algum conhecido na cidade buscar para você. Porque infelizmente tem muitos golpistas. E é isso que a gente quer ficar livre cada vez mais. Então, para quem puder, para quem quiser um canal sério, Dan Numismática no YouTube, tá? Eu costumo disponibilizar parte do que a gente bate um papo também nos grupos, mas ali vocês, é, ativando o sininho, vocês vão ser alertados toda vez que tem um vídeo novo. E aí vocês, consequentemente, vão estar bem orientados, tá ok? Espero ter ajudado o maior número de pessoas possíveis. Um abraço a todos e até a próxima.